Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu acho que nós temos que ser absolutamente claros sobre o que é que um governante tem que fazer. Não pode, jamais, depois destes anos duríssimos de governação, em que o Sr. Ministro foi o principal rosto da escolha política deste governo, que foi fazer um ataque ao rendimento da esmagadora maioria dos portugueses, apresentar-se num debate político sobre perdas potenciais para o Estado, no setor empresarial do Estado, de 3 mil milhões, e ter uma resposta sobre o passado. Porque sobre as responsabilidades políticas e até legais de anteriores governantes, as políticas já foram julgadas, as legais virão a ser investigadas, mas o senhor foi eleito, assumiu um lugar, assumiu uma responsabilidade no Ministério das Finanças e, portanto, tem que assumir a responsabilidade sobre, sim, quase 2 anos de governação. E eu tenho os dados, que são os dados oficiais. Tenho um relatório da Direção-Geral do Tesouro e Finanças que fala, em junho de 2011, perdas potenciais de 1.479 milhões. Tenho um relatório já da responsabilidade do Sr. Ministro que fala em perdas potenciais de 2.840 milhões. Ou seja, durante a sua responsabilidade política há uma duplicação das perdas potenciais com estes contratos. E lembremos-nos do que é o seu percurso político. O Sr. Ministro não vacilou perante nada, não pestanejou. Logo em 2011, estabeleceu uma sobretaxa sobre o subsídio de Natal dos trabalhadores portugueses. A seguir, decidiu que tinha que cortar subsídios nos funcionários e ainda nos reformados. Estabeleceu um nível de impostos em Portugal nunca antes visto. E o senhor não pestanejou, não vacilou, não teve tempo sequer para respirar. Disse que este programa tinha que ser levado adiante. E agora, 2 anos depois da sua responsabilidade, sabemos que o Ministério das Finanças sabia do valor de contratos absolutamente avassaladores, colossais, perdas colossais, por contratos especulativos. Entendamos-nos, isto está relacionado com dívidas do setor empresarial do Estado, mas tem a ver com comportamentos de taxas e, portanto, estamos a pagar atividade especulativa da banca. E o senhor esperou 2 anos. Tinha que se fazer uma avaliação legal, ver, estudar, analisar. Havia problemas com os contratos. O senhor não vacilou perante os contratos de trabalho dos funcionários públicos, não vacilou perante os direitos de quem estava desempregado, não vacilou perante nada. E vem-nos dizer agora que pura e simplesmente estiveram a avaliar a situação. O senhor está a fugir das suas responsabilidades, está a esconder, porque hoje o senhor não trouxe a auditoria que o senhor tem, porque hoje o senhor não trouxe os contratos que o senhor tem e porque hoje o senhor entendeu colocar uma senhora secretária de Estado que tem responsabilidades diretas na contratação destes instrumentos tóxicos. E a senhora secretária de Estado, aquilo que devia ter feito quando detectou estas matérias era ter-se afastado. O que a senhora secretária de Estado não pode fazer é definir as regras de avaliação de quais são os contratos bons e os contratos maus, decidir quem são os avaliadores e depois ilibar-se a si própria, porque pode ser verdade ou não. Mas como a senhora secretária de Estado é que decidiu quais são os critérios e tem todos os contratos na sua mão e não mostra a ninguém, eu não posso valorar aqui assim qual é a sua palavra. Não tenho instrumentos de transparência. Tenho apenas e só uma coisa. Eu acho que é uma coisa que a maior parte dos portugueses compreende. Faz-se um contrato para a proteção de uma dívida que se contraiu. O que não se consegue compreender, e a senhora secretária de Estado tentou-nos dar aqui uma explicação, é se o mercado vai num sentido, perdemos. Se o mercado vai no outro sentido, perdemos na mesma. Como não conseguimos compreender como é que neste mesmo relatório os contratos da Refer são bastante mais onerosos para o Estado do que os contratos da ANA ou que os contratos das Estradas de Portugal. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. E, portanto, aquilo que nós temos que saber hoje é, no momento em que houve um Conselho de Ministros que tenciona anunciar ao país um conjunto mais de cortes que vão cair sobre os mesmos, os desempregados, os trabalhadores, os funcionários públicos que não tomaram estas decisões, os senhores têm que nos explicar como é que vão gerir esta relação com a banca. Porque foram os senhores, e foram os senhores 2 vezes. Foram os senhores que foram escolhidos para o governo e que eram gestores do setor empresarial do Estado. Porque essa também é a vossa responsabilidade.
secretários de Estado, que eram gestores do setor empresarial do Estado, que tomaram estas decisões de contratação, que têm hoje que explicar. Era um problema de competência nas suas funções, não sabiam, houve uma gestão danosa, alguma coisa tem que ser apresentado, mas tem que haver toda a transparência, e toda a transparência, porque é que 2 anos não chegaram para os senhores dizerem estas instituições financeiras internacionais: não pagamos contratos abusivos, não estamos dispostos a pagar contratos opacos, desadequados, não estaremos, não vamos sacrificar contribuintes e trabalhadores para os pagar. E é só isto que nós pedíamos hoje nesta audição, era que o senhor explicasse porque é que demorou 2 anos a olhar para estes contratos que eram decisivos. 3 mil milhões, senhor Ministro, não era uma coisa pequena. 40 milhões que a Refer terá perdido, eu também não acho que seja coisa pequena, acho que sabemos que neste país 40 milhões compra-se um banco, bem sabe que a senhora Secretária de Estado bem o vendeu por 40 milhões. E, portanto, temos que saber hoje o que é que aconteceu verdadeiramente e temos que ter acesso a todos os contratos, para que não haja aqui quem define os critérios e quem faz a avaliação sem que ninguém saber exatamente o que é que está a acontecer e como é que vão ser geridos estes contratos. Falou-nos em redução potencial de 500 milhões, mais 170 milhões dos juros. Bom, mas durante a sua responsabilidade política aumentou perdas potenciais entre 1.400 e 1.600 e, portanto, eu não desvalorizo 500 milhões. 40 milhões que a Refer também perdeu, também são sempre importantes no contexto em que estamos. Mas quero saber como é que os senhores hoje estão satisfeitos e porque é que pura e simplesmente não dizem: denunciamos estes contratos. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Senhora Deputada, eu pareceu-me, Sra. Deputada, e com o devido respeito, que a Sra. Deputada fez uma intervenção muito inflamada e muito confusa. Apenas um exemplo: a Sra. Deputada afirmou que eu fui eleito e a Sra. Deputada deveria saber que eu não fui eleito coisíssima nenhuma. A senhora... Mas a senhora... Inteiramente de acordo. A senhora deputada insistiu que a responsabilidade política associada com a condução do programa de ajustamento me compete, e a senhora deputada tem toda a razão. Naturalmente, a prioridade no nosso processo de ajustamento foi, como explicarei dentro de um par de horas, espero, foi prioritariamente dirigida para a resolução de uma emergência financeira aguda e imediata. E sobre essa questão não me parece que haja qualquer espécie de dúvida. Sobre a questão da confiança política na senhora Secretária de Estado, já tive oportunidade de responder e aqui cabe-me apenas reafirmar essa confiança política. Sobre o processo, como se passou durante estes quase 2 anos de governação, tenho todo o empenhamento em que seja documentada a atuação de todos os envolvidos com toda a transparência. E para a explicação do processo, mais uma vez, eu peço licença ao Sr. Presidente para passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente.